regulamentado e tinham feito aquela orientação de que o direito à greve do serviço público equiparava-se ao direito à greve do serviço privado, mesmo sendo, né, uma série de distâncias nas categorias colocadas, mas eles equiparavam ali, começavam a dar elementos para se julgar a greve no serviço público que não existia até então. Até então vinha a luta, acontecia, depois se negociava e eles começaram a dar parâmetros para isso. Pois bem, em 2009 aconteceu no Pará e daí para frente foram uma série de ataques acontecendo não só na rede estadual, em vários municípios nós temos essas informações, mas especialmente na rede estadual, como a última greve que nós tivemos em 2011 foi de novo judicializado, né? E em 2013 novamente, e agora em 2015 por fim, também esse processo desgastante que vivemos e que parece, porque ontem nós fizemos um difícil acordo, que vai ser por fim a ação de abusividade contra o sindicato, inclusive se porá fim a ação de prisão de dirigentes sindicais, 7 companheiros, né? Eu faço parte desses aí por causa da ocupação do SIG na época da greve, e numa lógica mesmo de criminalizar aqueles que lutam, enfim, que estão nesse país. Agora, isso não era suficiente para os governos que estavam aí, né? Então, como o país começou a atrair grandes eventos, aproveitou-se essa lógica de que o país agora é um atrativo turístico aumentando, e os grandes eventos vão vir para cá agora, como a Copa do Mundo, né, que houve todo um processo de desalojamento de populações tradicionais no Rio de Janeiro, enfim, uma série de atrocidades em nome do desenvolvimento. E agora com a Olimpíada nas portas do Rio de Janeiro, foi feito, lá atrás, na Copa do Mundo, foi lançada uma proposta de uma lei que fosse debatida como uma lei que evitasse, olha só como as coisas vão acontecendo, porque isso não é passado para a população assim, olha, eu quero tirar o teu direito, eu quero que tu te manifeste. Eles falam assim, olha, tá vendo o terrorismo no mundo acontecendo? Vocês já viram o noticiário, depois daqueles atentados na França e na Turquia, o que tem sido falado sobre o país? Vocês acompanharam isso aí ultimamente? Porque o Rio vai fazer as Olimpíadas, o medo de ataques terroristas está sendo feito. A imprensa faz o seu papel, né? Cotidianamente vai fazendo, pingando, para demonstrar que aquilo é uma coisa perigosa, que pode acontecer a qualquer momento e precisa ter uma reação a isso. Pois bem, no final do ano passado, foi encaminhado PL, né, que é chamado já, aí é projeto de lei mesmo, 2016/2015, né, o número desse projeto de lei, que é chamado, inclusive, nominalmente como lei antiterrorismo, está sendo colocado aí, né? Agora, página, como as coisas caminham conjuntas, como a gente falou. Essa lei, o Ministério da Justiça encaminha para o Congresso. Até aí tudo bem, o Ministério da Justiça trabalha com a questão da legislação, etc. e tal, que trabalha com a defesa do país, da soberania. Junto com esse do Ministério, assina o Ministro da Fazenda. Até então era o Joaquim Levy, agora mudou, assinando também o mesmo PL encaminhando para o Congresso Nacional. O que tem a ver a Fazenda com soberania nacional? A justificativa do projeto é que o terrorismo acontece porque existe financiamento dele. Então, ao entrar a Fazenda, poderia fazer o processo para limpar o meio campo, verificar verbas de onde estão vindo, se são ou não, né, podem ser identificadas como vinda para financiar terrorismo, enfim, essa é a justificativa primeira. Mas também, e aí são dados que estão nos próprios relatórios da Câmara, responde a uma orientação de um órgão chamado GAF, se não me engano, o Grupo de Ação Financeira, que é um órgão internacional, que orienta legislações, vejam bem, para que os estados nacionais apliquem nos seus estados de repressão de movimentos sociais, inclusive, né? Não com esse nome, obviamente, para transformar aqueles estados em territórios bons de se investir, sem riscos ao capital sendo investido lá. Ou seja, não traz nenhuma coisa vem separada da outra. Sempre nessa nossa sociedade, especialmente nessa conjuntura que a gente vive, vem alguma coisa junto. Então, por trás dessa lei vem a história de, olha, o Brasil é um local, já tem os problemas lá, não vamos nem entrar naquela dessa ciranda financeira internacional que o país paga, não sei se o Williams falou sobre isso pela manhã, né, mas juros e amortização da dívida é uma verdadeira scalp, né, destruindo a nação brasileira. Mas agora também eles querem uma outra entidade internacional dizendo, olha, o país é um local que não tem risco de se investir, que o seu investimento num grande evento vai ser
investimento vai ter retorno também. Então, em nada tem a ver, mas em nada no sentido final do que eles querem é segurança nacional, é preocupação com o investimento de quem vem de fora investir aqui. Não é se vai explodir uma bomba e vão morrer os réis mortais que estão aqui. Se essa bomba vai explodir, vai prejudicar o negócio de alguém, vai ter evasão de recursos, se vai perder, nessa lógica que está construído. Mas vai além. Os relatórios dessa lei, notei algumas coisas aqui, só para a gente poder fechando, diz o seguinte, olha, cria um ambiente seguro, né, que está colocando um ambiente seguro para investimentos, né? E aí esses países recebem um tal de selo de conformidade, está em conformidade com aquela recomendação que é feita por esse grupo aí, certo? Então esse país tem que receber, para se receber você tem que adequar a sua legislação. E essa legislação ela vem no sentido de criar aparato, e aparato, quando a gente fala, é legal, porque a lei é construída para poder dar possibilidade ao Estado de reagir a uma ação, mas é aparato também, obviamente, de força repressora, política. Só que essa lei, ela tem feito o processo, onde ela foi implementada, tem encorajado, como foi a palavra que foi usada pelo autor lá, os governos a aplicarem políticas de amordaçamento mesmo dos movimentos sociais, enfrentamento. Tem 5 países já com essa tal da lei implementada e tem outros vários com recomendações especiais em encaminhamento, mas se eu não me engano, tem 2 que eu anotei com certeza, Egito e Tunísia, né? Mas Estados Unidos, Itália, Bélgica, enfim, e especialmente Tunísia e Egito, está claro lá para os observadores internacionais de direitos que foi uma resposta à Primavera Árabe que aconteceu lá em 2011, 2012. O processo de organização da juventude para ter eleição naqueles países, para ter democracia por abertura democráticas, enfim, os governos que entraram, inclusive, aplicaram lei, receberam essa recomendação, já estão com título, vamos dizer assim, e aplicaram uma legislação mais pesada no sentido de tirar direitos à manifestação, inclusive. Mesmo em países com tradição na Europa de abertura aos direitos humanos, enfim, tem sido um processo de recrudescimento também, de dificultar a ação. E pior, no nosso Brasil, nosso país, como não está bom isso só, um senador do PSDB, inclusive, Aloysio Nunes, né, um dos pais da corrupção lá também, dos escândalos da corrupção em São Paulo, o metrô, enfim, tem lá, são outros assuntos para tratar, ele pediu para substituir no texto a palavra, deixa eu só achar a palavra que estava aqui, pessoal, tá? Me perdi aqui na palavra, peraí. Esqueci a palavra. Ele pede para incluir no texto, que é considerado um ato terrorista, a expressão extremismo político. Ou seja, a lei vem dizendo, olha, extremismo político. Para mim, extremismo político pode ser você pegar uma pedra e jogar na cabeça do prefeito. Não estou orientando ninguém a fazer isso aqui, por favor, tá? O extremismo político, né? Para outros pode ser o extremismo político propor voto nulo. Para outros, o extremismo político pode ser, olha, fechar uma via, por exemplo, como ontem aqui, né, que vocês tiveram um ato, impedir a população do seu direito de ir e vir, aquela história que está sendo colocada, pode ser. Não está caracterizada. Há uma subjetividade, uma carga semântica também aí, que nem a ONU, observe, nem a ONU reconheceu o extremismo político como uma atividade terrorista, né? Nas suas resoluções, ela reconhece que existe extremismo político de grupos, enfim, em vários países, mas não reconhece que esse extremismo é uma atitude terrorista. E aqui no país, o senador quer transformar esse extremismo político. Vocês estão vendo agora no noticiário a situação do aumento novamente da passagem, que começou a pipocar no país inteiro, e está São Paulo e Rio especialmente, né, os eixos que estão ali. O que aconteceu recentemente, agora na última semana, da ação de movimentos sociais organizados para denunciar, em primeiro lugar, impedir em última instância, se possível, né, fosse, mas denunciar a prática corrupta que existe por trás dos governos, que são financiados pelo transporte, por essas empresas, né, mega empresas de transporte, que só fazem o que querem, quando querem, e melhorias para o povo nada. Então, há uma ação, obviamente que existe
né, grupos que são chamados hoje também para nós, da esquerda, né, que nós nos consideramos, enfim, preocupante essa lógica do autonomismo, eu não respondo a ninguém, eu começo onde eu quiser, não me organizo em coletivo. Então existe na nossa uma preocupação, mas não é o debate também que está colocado aqui, e às vezes para nós uma ação que excede, né, aquela situação e acaba culminando. Mas também, vocês pegarem lá vários vídeos que demonstram os policiais plantando provas, né, começando o ato de violência, depois a imprensa chega só na hora que a violência está acontecendo, a reação da população, e não vamos longe não. Há poucos dias nós tivemos esse processo em Belém, na aniversário da cidade, que teve agora, recentemente. Qual foi o noticiário que teve, por exemplo, no grupo liberal, né? Óbvio que o outro grupo lá, que é do lado do Jader Barbalho, RBA, falou de uma forma, porque tem um interesse político por trás também da comunicação. Mas o do liberal trabalhava com a seguinte informação, né? Vandalismo, né? Tentativa de vandalismo, etc e tal, de impedir o prefeito, porque o povo foi para lá dizer, Belém está uma droga, está abandonada, uma vergonha, vem para cá para querer fazer graça, e teve reação da população, é claro. Mas nesse cenário que aconteceu em Belém, que aconteceu em São Paulo, que aconteceu aqui, inclusive em Bragança, há pouco tempo, poderia ser considerado um ato para que a pessoa pudesse ser condenada e presa por causa de um ato que pudesse suscitar o terrorismo, né? Nós estamos dizendo, pessoal, não de imediato, é um processo, como eu falei, acúmulo que vem ao longo, vem aumentando o recrudescimento das legislações que estão colocadas. Paralelo a isso, eu vou retroceder um pouquinho mais para cá. Qual é o tempo que eu tenho? Tá. Só para ir fechando, esse processo, então, é uma lei federal, ela está em pauta. Nessa conjuntura que a gente está vivendo, nacional, que nós dizemos que há um recrudescimento daquele Congresso, todo mundo diz, né, o mais reacionário dos últimos, desde a redemocratização, esse Congresso que está aí, né, com Bolsonaro da vida, com Éderes Mauros da vida, enfim, né, que estão colocados lá, há uma preocupação muito grande dos movimentos sociais, obviamente, de que essa lei avance. Pela correlação hoje colocada política, difícil, da conjuntura, inclusive com o governo federal da Berlinda, há uma resistência também para que os movimentos não sejam ainda amordaçados, né, porque com a reação dos movimentos, é possível tirar a pressão também um pouco do governo federal e deixar essa pressão se espraiar, porque a pressão está grande hoje, né, colocada. Mas essa lei é uma lei que está na pauta, né, está na Câmara, está no Congresso Nacional. E aí, dependendo do ânimo, da vontade política e da intenção colocada por aquele Congresso, que eu acho que poucos de nós aqui, o trâmite pode ser acelerado, enfim, para que esse processo, porque a Olimpíada está na porta, e a grande pressão hoje, tanto do governo federal, inclusive, mas especialmente, né, que está colocada, é que tem um processo de uma Olimpíada, tem que aprovar essa lei, porque se não aprovar, o país fica à mercê de ataques, enfim, que estão colocados aí, que na prática serão usados para impedir ações de movimentos sociais, de se organizar, lutar pelos seus direitos, enfim, como estão colocados. Paralelo a isso, como eu falei, voltando para a lógica da judicialização, e eu falei da greve do Estado, vou concluir com isso, né? Nós tivemos uma greve que teve uma ação, um desconto autorizado por um Tribunal de Justiça. A gente vai para um outro aspecto, né? Como é que eu posso trabalhar para não ser muito... O Tribunal de Justiça funcionando como parte do Poder Executivo, que é um poder, deveria ser um poder, né, autônomo, e fazendo quase que o papel de advogado do Estado, né? Porque se você pegar as decisões da desembargadora e dos desembargadores em relação à nossa greve, elas são absurdas, né? Não sustentariam nenhum local, mas é o Tribunal de Justiça do Estado, né, decidindo que, olha, autoriza o governo a descontar e a ação de abusividade. Agora, página, existe hoje, por o Congresso Nacional não ter, até hoje, se manifestar sobre o direito à greve de serviço público, novamente sobrará esse papel para o Supremo Tribunal Federal de regulamentar o direito à greve. E já está em processo esse debate. Só para concluir com isso mesmo. Durante agora, o mês de agosto ou setembro do ano passado, não estou bem lembrado o mês certinho, o Supremo começou a debater sobre a questão se o governo, tanto faz do município ou do Estado, pode ou não descontar o salário de trabalhador grevista. Ponto. Está lá no Supremo. Tá? Isso vem desde 2008, como eu falei, 2009.
Em 2009 teve uma greve no Rio, que durou 107 dias, se eu não me engano. Não sei se vocês lembram, dos professores, inclusive, trabalhadores de educação. E essa greve foi parar no Supremo, porque era uma greve pelo piso, 2011, perdão. Pelo piso, então, como era constitucional, parou no Supremo. Tem mais de 300 casos de greve no Supremo para serem julgados. Então, eles pegaram um caso, não é à toa a nossa categoria, o mais expressivo nesse momento histórico. Os trabalhadores de educação são a bola da vez, então, nesse país. Os petroleiros já foram, enfim, né? Uma bola da vez, uma categoria organizada nacionalmente, para ser atacada. E pegaram essa lei, a greve do Rio, e vão julgar agora. O Dias Toffoli, salvo engano, é o relator do processo. Sabe qual é a posição do ministro Dias Toffoli, do Supremo? Pode descontar. Por que não? Um trabalhador desconta. Só não pode abrir parte, sem ação de abusividade declarada. Não pode transferir, enfim, perseguir. Perseguir, né? Mas descontar, por que não? Posição de um dos ministros. Aí veio um outro ministro, foi o Teori Zavascki, né? E disse, não, como pode descontar se não teve nem julgamento de abusividade? Não pode. Sem o julgamento de abusividade não pode descontar. Observe que nenhum dos dois disseram, não pode descontar. Falta. Um está dizendo depois do julgamento e um antes do julgamento. Foi que o Barroso pediu vista do processo. As vistas podem demorar meses, até anos talvez. Né? Porque lembre-se que a lei, vamos dizer assim, a regulamentação do Supremo em relação, porque o Congresso também não regulamentou, do financiamento privado de campanhas, ficou por cerca de 8 anos embaixo da bunda do Gilmar Mendes, porque não interessava a ele dar parecer sobre aquilo. Né? Mas nesse caso da greve, eu acredito que tenha mais velocidade da apresentação disso aí. Mas a qualquer momento, o que eu quero dizer é que o Supremo vai bater o martelo sobre isso, sobre nossas vidas, inclusive. E por isso que eu digo, não é um processo que a gente não tenha vivenciado ao longo dos anos, mas é novo do ponto de vista da argumentação jurídica que está se construindo para poder impedir o nosso avanço. Então, olha, limitar a ação política dos trabalhadores. O Supremo, quando bateu o martelo, não bate só para o professor, bate para todos os trabalhadores do Brasil, dizendo, olha, greve é legal, a greve tem que ser, não pode ser descontada até que se julgue abusividade. Ou então, não, se o governo quiser descontar, desconta, depois vê como negocia. O Supremo vai definir por isso a qualquer momento. Então é uma situação que nós precisamos estar atentos. E para concluir, eu estava dizendo aqui sobre privatização, corre também no Congresso uma lei, que é uma lei que flexibiliza, porque hoje nós já temos terceirização no serviço público, à torta e à direita. Nas escolas está invadindo, né, o pessoal do suporte da merenda, da segurança, né, o apoio, todo sendo terceirizado, é uma privatização aos poucos. Mas agora a atividade fim ser privatizada. E está sendo discutido isso também por uma PL, esqueci agora o número, PLC agora, porque saiu da Câmara Federal e foi para o Senado já, e da Câmara saiu dizendo o seguinte, pode. E olha só, em Goiás, o Marconi Perillo do PSDB também, governador, já tem lá um processo de 25% da rede estadual de ensino ser entregue a uma empresa privada, empresas privadas, porque são várias OS, como fizeram com o Hospital Regional, como vão fazer com o Hospital Regional em breve, quando sair aqui, não vai sair um aqui, em Capanema, enfim. Então, só para terminar, a terceirização, óbvio que enfraquece o processo de organização, porque tu fica na mão do patrão ali também, é um cara que, a terceirização, pessoal, é um processo muito absurdo, porque ela coloca o trabalhador quase como sem direitos ali de reivindicar, né? E está vindo para a educação isso. E não está longe, porque no Estado também, como está junto, só queria terminar para dizer que está junto isso tudo. Não é uma coisa assim, entra na justiça, não é uma coisa só. Tudo acontece orquestrado e concatenado, mesmo que em tempos, às vezes fica anacrônico isso, mas acontece de forma orquestrada. No Estado do Pará, o governo quis fazer aula de reforço, lembra que o STF derrubou e agora o TJE foi na ideia e cassou a decisão do juiz. O TJE disse, não, juiz, está errado, pode sim pagar dinheiro público para o setor privado para fazer atividade de fim. Então, essa lei também será julgada. Isso por que eu estou falando? Porque isso tudo ou fortalece ou dificulta a luta. E as leis que estão aprovadas são à luz de uma conjuntura. E a conjuntura hoje é de ataque violento à classe trabalhadora. A gente precisa estar preparado. E por fim, para não deixar de dizer, né, nada melhor do que buscar organização e se articular de forma nacional também, instrumentos nacionais para poder pressionar
e poder buscar que essas leis retrógradas não avancem de forma tão violenta e que sejam amenizadas também nesse processo, ou até derrubadas pela força do trabalhador, para que não prejudique ainda mais a organização dos trabalhadores, não só a educação, né? Porque a gente está falando mas especialmente a educação aqui nesse estado e no país inteiro, porque a educação, repito, é a bola da vez dos ataques, porque é a categoria mais organizada e a maior categoria que tem servidores públicos, que faz luta em todos esses estados e municípios do país afora e incomodam muito, muito mesmo os governos de plantão. Então, eles estão de olho, não é à toa não querendo destruir essa categoria. Obrigado. Uma denúncia, e nós queremos também que esse Congresso possa aprovar uma moção de solidariedade e apoio. A companheira Débora, da subsede do Sintep de Alenquer, que também compõe a Regional Oeste e compõe a coordenação estadual. Então, como sempre, onde há Sintep, há denúncia da malversação dos recursos da educação, né? O Sintep não fez a denúncia porque não poderia fazê-lo, ela fez enquanto cidadã denúncias que levaram ontem à cassação do mandato de prefeito de Alenquer. Agora, que bom que conseguiu afastá-lo, né? A surpresa que após a Câmara ter votado a cassação, à noite de ontem, eu acho que por volta de 21 a 22 horas, a casa da companheira ficou cercada de polícia. Ela não entendeu muito bem o que era aquilo. E a gente também assim, meio pasmo com o que aconteceu. Alguém denunciou na polícia ou algum policial escutou que iriam matar a companheira. A polícia chegou na frente e protegeu a casa, né? Então hoje a companheira está lá, ainda em Alenquer, a gente orientando para que ela registre uma ocorrência e saia, se vier para Belém ou melhor, que é mais distante, né? Mas a companheira lá está com a possibilidade de ser morta em função das denúncias que fez contra aquele prefeito bandido, né? Então, acho que a situação da Débora é a situação que muitos companheiros e companheiros passam, principalmente companheiros que estão nos municípios, né? Em Belém tem, mas a gente sabe que nos municípios a pressão é maior, né? E eu acho que esse congresso, eu acho não, mas que esse congresso a gente possa está aprovando que uma nota de solidariedade, apoio à companheira e torcendo para que ela fique bem, que nada de ruim aconteça. Conceição acabou de falar também, né? Lá em Santarém Novo, a justificação faz, né? E a gente fica até pensando, será que eu li um pouquinho mais do que a promotora? Lá em Santarém Novo, e assim como também em alguns municípios próximos, devido à denúncia do Sintep também, vai ter o concurso. Já foi 3 vezes retificado o concurso de Santarém Novo. O último agora dizendo que, no primeiro, o concurso ia ser em fevereiro, e em março já ia ser logo chamado de imediato. Agora não. Vai ser feito em março e, a perder de vista, o cara pode chamar a qualquer momento, né? E aí, em cima desse concurso, a secretária de Educação disse que os alunos iam ficar sem aula a partir de final de novembro. Aí o Sintep foi lá, denunciou para a promotora. E a promotora, né, disse assim, olha, depois de alguns dias a gente vai lá procurar a promotora e diz, olha, infelizmente eu não tenho ainda conhecimento suficiente da lei e eu pedi ajuda aos universitários. Para quem ela pediu ajuda? Para o MEC. E aí a gente está esperando a resposta do MEC para saber como é que a promotora vai decidir sobre os 200 dias letivos ou as 800 horas, né? E aí fica meio complicado esse processo de a gente estar lutando, né? Fazendo as denúncias, pegando tapa na cara do prefeito, pegando do prefeito na cara tapa, né? E aí, justamente em cima dessa condição que a justiça, como o Beto colocou, às vezes a gente percebe nitidamente a questão da justiça estar sendo advogada do executivo, né? Diz a Gorete, do diabo, né? Do executivo. Então a gente tem que mais que estar estudando, lendo para saber um pouquinho mais sobre a justiça, e que também muitas das vezes as palavras ficam ambíguas na justiça, e pela essa ambiguidade
acabam tendo variações diferenciadas, né? Como nós estamos tendo, como teve no processo da abusividade da greve, né? Em São Paulo foi favorável, em Belém não. Então a gente fica nesse ponto de interrogação direto, né? Só para compartilhar. O medo de afirmar desse atrelamento que tem em Belém, nos municípios, da justiça com os governos. Isso é uma coisa muito nojenta, inclusive, de presenciar. Lembro que a gente foi, acho que foi numa greve passada, não foi nessa última, não. Não sei o que estava para votar lá, nós fomos lá no Tribunal de Justiça, e aí tu vê aqueles desembargadores votando e você não pode xingar, você não pode olhar feio, você não pode falar nada. A nossa rebeldia foi só levantar e sair do tribunal, né? Porque é nojento. A relação da justiça com os governantes é imoral. Aí fazemos o quê? Vamos denunciar para quem? Porque olha só, primeiro, lutar não é crime, pessoal, e não pode ser criminalizado. O governo, quando a gente vê aqui nesse estado, Ministério Público denunciando o dirigente do Sintep, porque não cumpriu decisão da justiça de sair de greve. Aí o Ministério Público denuncia e diz que nós cometemos crime de desobediência, né? Como se desobedecer fosse crime, né? Depois, o próprio Ministério Público denuncia já na última greve o dirigente do sindicato por ter ocupado lá o espaço do SIC, dentre outros crimes, apontando como cárcere privado não, mas foi sequestro. Eu não lembro de quem nós sequestramos ali. Eu estava lá, mas eu não lembro de a gente ter sequestrado alguém. Mas sequestrado, irmão? Aí o Ministério Público denuncia, o governo acha lindo, porque o governo usa o Ministério Público, usa a justiça para acabar conosco. Aí nós somos os bandidos, né? Formamos quadrilhas, somos os bandidos, descontamos falta, porque o juiz acha que é correto. Eu não sei que direito de greve é esse que nós temos. Que greve é essa? Que direito de greve que você tem se você pode receber PAD, se você tem seu ponto cortado? Eu não consigo compreender. Como é que a gente vai dizer? Você tem direito à greve, a legislação, a coisa te diz que você pode fazer a greve, mas se ao mesmo tempo eu digo que eu vou descontar, né? Aí marginaliza os verdadeiros bandidos, estão aí na rua, sem processo nenhum, roubando o dinheiro da população, né? Não aplicando absolutamente nada. Eu acho que isso é uma... Eu penso que nós precisamos fazer uma campanha contra o judiciário também, sabe? Vamos fazer manifestações, meu irmão, contra o judiciário. Incomoda extremamente juízes, já estou concluindo, juízes e promotores de justiça são extremamente incomodados quando o sindicato vai lá para frente fazer denúncias, porque tem que denunciar, meu irmão. Vamos denunciar para quem? Para Deus? Eu queria só pedir para o Beto fazer assim, uma explanação bem rápida. A Conceição, o que eu queria falar, o que eu queria questionar, a Conceição já colocou tudinho, mas eu queria que o Beto fizesse para a categoria, porque assim, a gente que está na coordenação, a gente ainda vai tendo acesso maior às informações sobre a última greve. Mas a companheirada, muitas vezes, ela não tem as informações que são postadas no grupo, no WhatsApp, não sei o que mais. E aí tem muita gente que hoje até hoje chegou a me perguntar, mas e aí a greve passada, o Sintep tem culpa realmente? E é isso que a Conceição falou agora, né? O judiciário, ele, infelizmente, ele apoia o governo, ele está ali e cria-se uma ideia na mídia de que o Sintep foi culpado pelo desconto que os funcionários tiveram, que o Sintep foi isso. Não queria que o Beto desse uma esclarecida assim, só um pouquinho sobre essa última greve. Boa tarde, companheirada. Beto, eu não estava aqui, mas estava te escutando, viu? Companheirada, é o seguinte, a questão da criminalização, quando o Beto coloca aqui, eu vejo, viu, Conceição, dois vieses aí na questão da criminalização. Uma é você ser criminalizado pelo governo, pelos governantes, que no resumo da tua fala, nós somos os bandidos e eles são gente boa.
E fica mais escroto ainda quando nós somos criminalizados por, entre aspas aí, companheiros. Quando ficam nos atacando, e aí não dá para deixar de falar, quando eles ficam nos atacando nas redes sociais, o pior, se escondendo atrás de fakes, fazendo denúncias vazias, no sentido de destruir o sindicato, porque eu quero destruir o sindicato para poder ressurgir das cinzas e ser o cara, ser o bambambam. Eu acho que a gente tem que dar resposta não só ao judiciário, mas aqui em Bragança, aqui no Congresso, como já foi colocado, né, para fazer a carta de Bragança daqui desse Congresso, que nessa carta a gente também deu uma resposta a esses camaradas lá que se escondem atrás de fakes para tentar destruir o sindicato, e o pior, não mostrar cara e não constrói no dia a dia na luta. Eu acho que a gente tem que dar resposta a esses caras também. Colega da professora Camila, estou quase um ano no sindicato, entrei o ano passado, né, colegas? E assim, quando eu não participava da luta, eu não sabia, só via por fora, como alguns colegas que, embora inscritos no Sintep, não sabem muito bem como é que funciona dentro do movimento. E observando o trabalho dos colegas, eu falo dos colegas porque eu ainda estou me direcionando dentro deste sindicato, ainda pouco participo por conta de outras funções, mas vejo que falta, que o colega Mauro já falou, que outros colegas já falaram aqui, já repetiram bastante, é a falta da união da nossa classe. Gente, a nossa classe é a mais desunida. É incrível, infelizmente, desculpa se eu estou sendo repetitiva com a fala dos colegas, mas me dá uma raiva muito grande, enquanto pessoa fora deste sindicato, de ver nossos colegas taxando de bandidos os colegas e a sua profissão, porque uma vez, gente, a gente é motivo de chacota pelos políticos, eles riem da nossa cara, porque eles apontam e dizem assim: olha ali os otários, uns falando dos outros, uns brigando com os outros, porque é muito cômodo para eles a gente brigar entre nós. Os colegas ainda agora, não vou citar nomes, mas eu achei, não estou falando mal deles, mas eu achei uma molecagem. Não vou me inscrever como delegado, mas não vou, porque eu achei melhor fazer outra coisa que quer dizer que era mais importante do que estar aqui. Tudo bem, cada um decide o que é mais importante para si, mas não haja como moleques. Então, o governo, enquanto usando de autoridade moral, né, tira o nosso, as nossas atitudes éticas, porque nós estamos lutando por uma... Já vou finalizar. Por algo que é legítimo e age de forma imoral. Mas por que ele está agindo assim? Por causa da nossa falta de união. Olha só, pessoal, só para, no caso, para contribuir, né? Assim, interessante quando a Conceição fala para quem nós devemos, para quem a gente vai denunciar, né? Para quem a gente vai levar o nosso grito de desespero. E aí a gente vê que na própria lei é muito contraditória. Quando a gente pega uma lei orçamentária do município, que é a chamada LOA, né? Lei Orçamentária Anual, lá dentro tem uma cota para o próprio Ministério Público. Lá dentro tem uma cota, uma contrapartida para o Ministério Público. Aí eu me pergunto, nossa, se eles bancam, porque se você entra nos fóruns municipais, a maioria dos funcionários dos fóruns municipais são da prefeitura. Quem banca é a administração. E aí? Para quem nós vamos denunciar realmente? Será que eles vão fazer o que é realmente para ser feito contra os patrões? Porque a partir do momento em que eu financio, eu sou o quê? Eu sou patrão. E aí a própria lei, ela nos fere, né? Aí a gente torna a fazer o questionamento de sempre. Para quem nós vamos denunciar? E aí uma coisa é certa, juntos somos mais. Acontece que ainda tem poucos que perceberam que a maciça ou a base dessa pirâmide é muito maior do que esses poderes. De que maneira nós vamos sensibilizar cada um para que realmente percebam que juntos somos mais?
E a gente fica aí para levar essa indagação para casa. Okay. As considerações finais. Como eu disse, uma ajuda ao debate, né? O acúmulo que está saindo daqui. Esse congresso ajuda a pensar a política sindical, a pensar a reação, a pensar a unidade tão importante. Eu acho que a gente tem um nível de unidade. Eu acho que precisa avançar nesse nível. A gente é uma categoria muito grande, né, pessoal? Queira ou não queira, nossa força e fortaleza são duas, na minha avaliação, né? Uma que é a categoria imensa. E aí, obviamente, que a gente, quando tem um grupo que não é a maioria, mas é grande, divergindo, pode parecer que isso sugere uma fragmentação, ou então um grupo grande que não participa da luta, mas tem outro grupo maior participando. Não quer dizer que a categoria não está ali. Aqueles que estão lá, esses que a gente tem que se reportar, fortalecer, e talvez buscar os outros, convencê-los, né? Não é um processo fácil, que se fosse, a gente não teria esses problemas todos. A gente tem tentado ajudar nesse sentido também, né? Então, é uma categoria grande, com muitas cabeças, que bom que seja assim, com divergências naturais, e que a gente debate essas divergências, as expõe em fóruns nossos. O problema é quando sai dos fóruns, eu concordo com o Mauro, né? Porque é muito fácil você fazer um debate que fragmente a categoria quando é fora dos seus fóruns. Olha, eu considero fórum, inclusive, não é um fórum do sindicato, da categoria, na sala do professor um debate. Uma reunião de professores discutindo a escola. São debates, são fóruns importantes para a discussão. Agora, quando você está ali por trás, quer saber daquilo, olha, prepara isso aqui, ó, manda um documento ali, mente ali, porque dessa última greve tem muita mentira, inclusive, que é difícil responder, aí é complicado de fato. Mas eu queria falar, para não ficar nesse mérito, sobre duas coisas que chamaram a atenção. Que falaste sobre LOA, eu insisti em falar em judicialização casada ao processo de leis. Antônio é um estudioso das leis também, que vai falar depois, porque nada do que é feito para atacar os trabalhadores é feito sem construir um aparato, né? Legal, inclusive. Por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal é um exemplo clássico disso. Ontem, na audiência, que não estava, lamentavelmente, não deu para cá antes, o governo disse logo: se tiver que pagar esse piso, eu vou ter que descumprir a IRF. Entendeu? Então, eu não posso descumprir a IRF. Ou seja, eu posso descumprir a lei do piso, que é uma lei federal, constitucional, mas não posso descumprir. Então, são leis criadas para prender, né? Para dificultar, para dar... E é uma lei que é muito usada, vocês no município devem ter ouvido esse discurso, né? A lei está estourando o gasto com o pessoal, e nem se sabe às vezes qual é a folha, quantos tem, se tem muito fantasma, que é outro debate também. Mas é importante dizer isso aí. Eu insisti na terceirização, porque é um processo de fragilização. Eu falei, já existe a terceirização. Tem município, não sei nessa regional, Bragança não é um caso, parece, mas lá em Marituba é um exemplo. Nós temos 97% dos trabalhadores de educação temporários. E o Poder Judiciário não faz nada, o Ministério Público, a gente está pressionando. Agora que isso é uma decisão lá para concurso público, que o prefeito tem 2 anos ainda para cumprir. É impressionante, mas é impossível, né? Mas quando se terceiriza também, você também coloca essa. Então, quem contrata na escola charter proposta pelo Jadene, que é uma aluna, é assim, olha, o Hamilton tem uma empresa, ele vai indicar o diretor que vai contratar os professores. Se não gostar da cara do professor, ele manda embora. Pior do que no público, no privado, inclusive, que já tem alguns amparos legais lá. É uma prestação de serviço. Terrível. Mas para fechar sobre a greve que eu perguntava para a companheira, né? Eu acho que na questão da justiça teve um ponto que ele é, eu diria assim, ele é um exemplo de como se trata a informação quando se quer construir unidades da categoria editorial e quando se quer desconstruir. Um ponto eu vou usar, tem vários. Nós entramos com uma ação na justiça contra o desconto, aqui no Pará, no Tribunal de Justiça. O tribunal negou e autorizou o governo a descontar. Nós pegamos a decisão e o Valmir disse para todo mundo, no comando inclusive, o Milton participava do comando, não sei se quem mais participava aqui. Vou mandar, vocês querem que eu mande para o Supremo? Vou mandar para o Supremo Tribunal Federal. Mas a posição do Supremo Tribunal tem sido de que quem é responsável, quem tem autonomia para decidir sobre as questões de greve de servidores é o tribunal. Mas eu não mandar, para mandar eu mando. E foi para o tribunal. Pois bem, São Paulo fez a greve também, a porrada lá comeu, né? Enfim, desconto. Ação na justiça também contra o desconto. Lá o Tribunal de Justiça disse, olha, não pode descontar. Começar a diferença aí, tá? O tribunal daqui disse, pode descontar.
E o de lá disse, não pode descontar. Para ver como as leis ainda estão. Por isso que o Supremo agora tem o papel de consolidar isso com uma posição que aí vai ser ruim ou não, ou bom para a gente, mas eu acho que sempre vai para dificultar. Então, assim, lá disse não pode. Aí o governo recorreu para o STJ de São Paulo. O STJ disse, pode descontar. Aí descontaram. Aí apareceu desconto de professores de São Paulo. Desconto no Pará também, beleza. Aí o sindicato de lá, a POSP, recorreu para o Supremo, como nós temos aqui. Aí o Supremo, em uma semana decidiu de São Paulo, eu acho que umas 2 semanas depois para do Pará, muito próximo, foi uma semana depois para do Pará. O mesmo Teori Zavascki que pegou o do Pará, e lá foi o Lewandowski que pegou de lá da POSP. Se você pegar a decisão final do Supremo Tribunal, quem se der o trabalho, né, de ler a decisão, o Supremo no final, um ministro e o outro fala o seguinte: a competência dessa matéria de ser julgada é de âmbito estadual do TJE. Mas o texto do Lewandowski é um texto dizendo que é um absurdo ter desconto, papá, que isso infringe o direito à greve, enfim, do Teori é outro texto, mas no final os dois falam a mesma coisa. Qual é a diferença? No Pará autorizou o desconto e o TJ de São Paulo não autorizou. E os companheiros que participam da luta lá em São Paulo, para concluir mesmo, porque eram 15 inscrições, eu ouvi. Só tiveram 8, eu tenho 7. Brincadeira, só concluindo. Os companheiros de São Paulo que nós conhecemos, tá? Pedro Paulo, outros mesmo lá, que são ligados a outras forças políticas, disseram, lá em São Paulo o tribunal estava tensionando o governo do estado para receber algumas benesses que o governo estava amarrando. E o tribunal meio que disse, olha o que eu posso fazer contigo, olha. A greve dos professores é legal, deixa eles brigarem com vocês aí. Entendeu? Tanto que um mês depois que eles disseram que a greve não podia descontar, o mesmo Tribunal de São Paulo julgou a greve abusiva em São Paulo, com uma multa hoje para pegar 10 milhões de reais. Aí, infelizmente, os que não querem a unidade, enfim, eu acredito que seja isso, não é só desinformação, porque é difícil ser desinformação hoje, foram falar o quê? Um advogado incompetente, né? Tem que demitir. E aí começaram com esses discursos. O mesmo teor, é o mesmo da defesa, enfim. Decisões iguais para situações diferentes. Eu só peguei esse caso simbólico. Tem vários outros, se fosse parar para falar sobre a greve, tem vários outros, mas é nesse ponto sobre isso. Então, nossa leitura só tem uma forma, queira ou não queira, que historicamente foi sendo construída de reverter isso. É com luta. Não foi fácil quando foi na redemocratização, a Milton está aí para dizer. Né? Redemocratizou e outros que participaram, não foi fácil, não era autorizado também, mas depois disso não foi fácil o desmonte do Estado praticado a partir do Collor, Fernando Henrique, aqui Antônio e Conceição, que vieram dessa também difícil fazer greve, difícil enfrentar, né? Desmonte do Estado, como foi feito. Não está sendo fácil agora, por quê? Porque o poder público e político vem aprendendo a como sufocar, e está aí a lei antiterrorismo para concluir na pauta do dia. Então, combater a lei de antiterrorismo, combater a lei da terceirização, são aspectos fundamentais para nós, para a gente poder continuar tendo perspectiva de avançar na luta com a organização dos trabalhadores. Não vamos parar, mas dificultar o processo, se isso passar, dificulta muito mais a organização, porque essa que é a intenção, né? Não deixar se organizar para não incomodar, como a Débora lá em Alenquer está incomodando. Obrigado. Ok, Beto. Nesse momento se desfaz a mesa, desfazendo e agradecendo a todos que compareceram nessa tarde quente, né? Mas com um assunto mais quente ainda, que são essas políticas que estão aí latentes em nossas veias, né? E as bandeiras de lutas, e levarmos aí para os nossos companheiros que é juntos que nós vamos conseguir. Separados nós não conseguiremos nada. E o poder que é isso, que a gente se espesse. Mas a gente tem que levar a mensagem, mesmo que ela seja difícil, mas tem aquele ditado que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então é isso que a gente tem que fazer. Ok, obrigada.